Você pode falar com Deus. Você quer? Olá, eu sou Gisele Martinhago, você está no canal Martas e Marias. Seja muito bem-vinda! Jesus nos deu acesso ao Pai. Nós podemos falar com Ele todos os dias, em todo o tempo. E isso é um grande privilégio. Então, por que será que temos tanta dificuldade em algumas disciplinas espirituais, em sermos constantes nessas disciplinas? Por exemplo, nós sabemos que precisamos orar, sabemos a importância da oração. Nós sabemos o quanto é importante jejuar. Nós sabemos o quanto é importante ler as Escrituras, meditar nas Escrituras. Nós sabemos que a qualidade do nosso relacionamento com Deus depende dessas práticas, dessas disciplinas espirituais. Mas então por que será que é tão difícil a gente ser constante e a gente perseverar nessas práticas? O que será que falta para a gente compreender o privilégio que está nisso? E buscar isso, buscar fazer isso de todo o nosso coração, para que isso faça parte da nossa rotina, que a gente não veja isso como um fardo, como uma obrigação que a gente precisa cumprir, mas realmente como um privilégio. Hoje a gente não vai falar sobre todas essas disciplinas espirituais, não vamos focar no jejum, não vamos focar no meditar nas escrituras, mas eu quero falar com você um pouquinho sobre a oração. Então, o que é a oração? Por que a gente precisa orar? E como fazer com que esse hábito, essa prática se torne um hábito e um hábito prazeroso durante todos os nossos dias, durante todo o tempo. Deus está muito interessado que a oração seja bem compreendida por nós e que seja muito bem aplicada na nossa vida, que faça realmente parte do nosso dia a dia, mas que seja algo leve, prazeroso, agradável, algo que envolva sinceridade, algo que nos leve realmente a um relacionamento profundo com Ele. Mas o que é orar? Tenho certeza que você já sabe. Basicamente, orar é conversar com Deus. Só que, claro, envolve um diálogo. Quando a gente conversa com alguém, a gente também ouve essa pessoa. Então, não é só eu chegar diante de Deus, falar, mas eu também preciso aprender a ouvir a Deus. Quando nós estamos conversando com Deus, ou seja, quando nós estamos orando, nós estamos conectando o nosso coração ao coração de Deus. E a gente está saindo dessa esfera material, física, e entrando numa esfera espiritual, que é onde realmente Deus habita. Quando a gente ora, nós estamos sendo filhos obedientes, porque Jesus ele falou assim, quando orardes. Ele não falou assim, se vocês forem orar, mas ele passou instruções bem claras, bem específicas para quando nós fôssemos orar. Ou seja, ele partiu realmente do princípio que isso viria a fazer parte do nosso cotidiano, que isso faria parte do nosso estilo de vida e por isso ele nos deu algumas instruções, algumas orientações. E aí eu comentei com você por que será que às vezes é tão difícil a gente tornar isso constante, isso realmente ser um hábito na nossa vida. Eu creio que a gente coloca alguns fardos sobre nós, o que realmente faz com que esse momento seja mais um fardo mesmo, um peso e não um privilégio. Uma das coisas é a seguinte, algumas pessoas dizem assim, mas eu não sei orar. Lógico, é algo que você nunca fez, de repente você, eu preciso ter uma vida de oração. Mas eu não sei fazer isso. E eu sempre penso e digo assim, que esse é um ótimo motivo para você começar a sua vida de oração. Exatamente orando isso. Senhor, ensina-me a orar. Eu não sei orar, eu não sei o que dizer. A gente cria um monte de fantasias, então começa desse jeito. E aí vai insistindo nessa oração. Eu tenho certeza que quando você menos perceber, você vai estar fluindo, vai estar orando outras coisas, a tua vida de oração vai estar crescendo, vai estar mais intensa, porque o Espírito Santo vai estar te ajudando a orar. Então a gente precisa de alguma forma começar, quebrar essa resistência e dar os primeiros passos. Quando a gente começa a nossa vida de oração, eu creio que há fases, há um desenvolvimento, assim como um ser humano, quando é criança, aí vai crescendo, vai amadurecendo, chega na adolescência, na juventude, na idade adulta. O nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. Então, no começo, por exemplo, as nossas orações, elas são bastante carnais, bastante almáticas, bastante centradas em nós mesmos, naquilo que eu quero, no medo que eu tô sentindo, no desejo do meu coração, e não tem problema nenhum nisso. É assim mesmo que a gente tem que começar, porque Deus está interessado na sinceridade do nosso coração. Mas à medida que a gente vai tornando isso realmente hábito, prática,
e a gente vai amadurecendo no relacionamento com o Senhor, as nossas orações vão mudando, a gente vai aprofundando mais, e aí a gente vai incluindo ali intercessão, realmente nos lembrando de outras pessoas, a gente vai orando muito mais pelo nosso interior do que pelas nossas circunstâncias ou por coisas que a gente deseja. Então é um processo muito bonito de desenvolvimento, mas que precisa começar, e que começa mesmo com esses primeiros passos, às vezes se arrastando, engatinhando, não tem problema. Deus ele está muito mais interessado no nosso coração e realmente nessa perseverança, nessa constância, do que em ser algo, enfim, ele não está preocupado com a nossa performance, ele está olhando realmente para o nosso coração. Um dos objetivos da oração é trazer para a terra, trazer para o material, para o visível, aquilo que está no invisível. Quando Jesus disse assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu, ele estava dizendo justamente isso. É algo que a gente só traz para cá através da oração, ou seja, há uma realidade no céu que está disponível para nós, mas que a gente só vai acessar, que a gente só vai viver através da oração, de trazer essa realidade através da nossa oração para diante dos nossos olhos, para que isso se torne palpável, isso se torne visível. Então, olha o privilégio que Deus nos dá de cooperar com Ele para que aquilo que é realidade no céu se torne realidade aqui também. A gente pode usar a desculpa assim, mas eu não tenho fé, eu não consigo orar com fé. Sabe aquela ideia de um ciclo virtuoso? É mais ou menos isso. Eu posso começar a orar mesmo sem ter muita fé. E aí eu vou dizer, Senhor, eu tenho pouca fé, eu tenho dificuldade, aumenta a minha fé. E uma coisa vai levando a outra. À medida que a minha fé vai aumentando, eu vou tendo mais desejo de orar, porque eu vejo o resultado disso na minha vida, ao meu redor, enfim, as transformações que Deus vai realizando. Então, uma coisa está ligada à outra, a fé e a oração. Quanto mais fé, mais oração, quanto mais oração, mais fé, e a gente entra nesse ciclo virtuoso. Outra questão é que muitas pessoas colocam barreiras porque acham que a oração precisa ser longa. Então tem gente que diz, você precisa ficar no mínimo 1 hora orando, e aí você precisa dizer algumas palavras bonitas. Aí você coloca essas barreiras e você tem dificuldade. E na verdade, Deus está interessado realmente naquilo que flui do nosso coração. Então Ele quer que você se expresse, que você converse com Ele, que você fale sobre aquilo que você está pensando, sobre aquilo que você está sentindo, sobre seus desejos, suas vontades, seus medos, sobre aquilo que você tem aprendido com Ele, né, através da palavra, naquilo que você lê na palavra. Então tudo isso pode se transformar em motivos de oração. A questão é que não importa se é uma oração longa, se é uma oração curta, mas que realmente seja sincera, que seja algo que venha do teu coração. Outra questão é, tem que orar de joelhos, tem que orar de pé, tem que orar caminhando, tem que orar eloquente, né? Como se tivesse um jeito, assim, não, desse jeito dá mais certo, desse jeito dá mais resultado. É outra coisa, eu creio que Deus, a gente precisa ter reverência sim, Deus merece ser honrado, merece ser respeitado, mas a gente tem que cuidar para não transformar essas pequenas coisas num legalismo, numa religiosidade, numa receita de bolo, sabe? Tem que ser desse jeito, senão a oração não tem poder, não flui. É perigoso, é um caminho de religiosidade que pode criar barreiras no nosso relacionamento com Deus. É mais ou menos a gente imaginar, né, como um filho fala com o pai. A gente não fala com o pai com cerimônia. Existe uma liberdade, existe uma leveza. Então é mais ou menos assim que a gente precisa se achegar a Deus, com essa liberdade, né, com essa intimidade. É claro que a intimidade vai aumentar cada vez mais conforme a gente vai caminhando e orando cada dia mais. Outra questão que às vezes impede a gente de ter uma vida mais constante de oração é a sensação de que a gente está em pecado. Então, eu não estou me sentindo bem, eu errei, eu fiz algo que eu creio que desagradou o coração de Deus. E aqui é um dos nossos maiores erros. Por quê? Porque quem nos deu acesso ao Pai através da oração foi Cristo, é a perfeição de Cristo, é por causa do sangue de Cristo. Então Ele me deu uma procuração, por isso que eu chego diante do Pai em nome de Jesus. Então, na verdade, o dia que eu estou me sentindo sujo, que eu estou me sentindo fraco, isso deveria me levar correndo para a oração, e não ao contrário. Eu não devia correr da oração, eu deveria correr para a oração. Então a gente tem que cuidar com esse engano, né? Porque Deus conhece o nosso coração, Deus sabe o que a gente fez, Deus sabe o que a gente falou, e às vezes a gente tem um dia melhor que o outro, tem um dia em que a gente se sente mais espiritual, um dia que a gente se vê bem mais carnal, mas nada disso faz diferença para Deus. A questão realmente é a gente se achegar a Ele, entregar nossos fardos, enfim, abrir o coração, demonstrar arrependimento, e aí Ele vai nos renovar as forças, vai nos dar um novo ânimo
para seguir em frente. Esse assunto ele é muito importante, né? A oração realmente precisa fazer parte da nossa vida e esse assunto me faz lembrar muito aqui o tema do nosso canal, né? Que é Martas e Marias, então nos leva muito para esse lado Maria, que é realmente dizer Marta, Marta, quieta-te, agora eu vou ser Maria, eu vou passar um tempo aos pés do Senhor, vou estar conectada ao coração dele, então eu gosto muito de lembrar da Maria quando a gente fala aqui dessa questão da intimidade com o Senhor, de orar, de conversar com Deus. E agora, para terminar esse vídeo, eu quero te dar algumas ideias de quando e por que você deveria orar, para te inspirar e para te animar. Se a tua vida de oração tá meia xoxa e meia fraca, vamos se animar aqui. Então, olha só. Ore quando você estiver triste e desanimado, quando você não sabe o que fazer, precisa tomar uma decisão, quando você tiver uma necessidade, um problema, seja em que área da sua vida for. Nunca pense assim, ah não, isso é tão bobo, é tão pequeno, não vou incomodar Deus com isso. Se isso está te incomodando, se isso está roubando a tua paz, se está tirando a tua alegria, é motivo de oração. Então, ore. Quando você estiver magoado, com raiva de alguém, ore sobre isso, fale com Deus sobre isso, ele já sabe, então não tenta bancar aí o santão aí que não tá bravo com ninguém, porque Deus já sabe, então a melhor coisa que você faz é realmente entregar esses sentimentos para Deus, pedir que ele te dê paz sobre isso, orar por essa pessoa que você tá chateado, bravo, enfim, né? Deus falou pra gente orar pelos nossos inimigos, então no momento em que a gente tá com raiva de alguém, chateado com alguém, a gente pode olhar para essa pessoa, tá sendo uma inimiga naquele momento. Então Jesus falou, ore por essa pessoa. E aí o coração da gente vai se quebrantando, vai se acalmando e vai vir o discernimento que a gente precisa. Ore quando você sentir vontade de desistir, seja lá do que for. De você mesma, da sua carreira profissional, do seu casamento, da educação dos seus filhos, não sei. Mas ore antes, nunca desista de algo sem ter orado, sem ter certeza que é da vontade do Senhor. Porque às vezes sim, a gente precisa desistir, já fiz um vídeo falando sobre isso, pode ir lá procurar no canal que é bem legal, e sobre desistir e às vezes é necessário, mas é importante sempre ser debaixo de uma direção de Deus e a gente só vai conseguir isso orando. Ore também quando você estiver alegre. Às vezes a gente só ora quando tem problema, não? Quando você está alegre, ore para agradecer a Deus por essa bênção, por esse momento de alegria, por essa vitória, enfim. Sempre há motivos para a gente orar. Ore por você, por seu relacionamento com Deus, por seu crescimento espiritual, por sua vida de oração, por suas práticas espirituais. Ore pela igreja, ore por seus irmãos em Cristo, por seus pastores. Ore por seu marido, por seus filhos, pelo seu casamento. Ore pelas suas finanças, pela sua vida profissional, ore pelos seus familiares, ore pelos seus vizinhos, pelos seus amigos, ore pela cidade que você mora, pelo país que você vive, ore pelos seus governantes, enfim, ore para agradecer, ore para engrandecer a Deus, ore para exaltar a Deus, para dizer o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso, para glorificá-lo pela sua criação, pela obra das suas mãos e tantos outros motivos que a gente pode orar. Acho que já te dei aí muitas ideias. Se você estava sem inspiração, agora tem uma lista aí. Então, mãos à obra, vamos orar. Desfrute desse privilégio. Pare de olhar para a oração como um fardo. Começa, persevere, seja constante. Você vai ver isso fluindo na sua vida e se tornando realmente uma necessidade diária e um momento esperado com alegria na sua caminhada com o Senhor. Tá bom? Te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe.